Número um, uma das questões mais básicas é o mundo ouvir a ciência. Ninguém nunca tinha visto um buraco de ozônio, ninguém nem sabia o que era um buraco de ozônio, mas o mundo confiou na ciência, ouviu a ciência e os tomadores de decisão levaram tudo imediatamente muito a sério. O segundo ponto é que nós tivemos um coletivo internacional com uma abordagem comum, como se fosse o equivalente a um asteroide que viesse em direção à Terra. Foi feito um esforço cooperativo para encerrar o uso de CFCs até 1987. E depois, outra coisa que é importante da gente se lembrar, a decisão do Protocolo de Montreal não foi reduzir só as emissões de CFCs de acordo com um determinado ritmo ou uma trajetória pré-estabelecida. Foi simplesmente a proibição daquele produto químico, bani-lo, tirar das prateleiras imediatamente. E o número de instituições que foram instituídas para impedir a venda e manufatura de geladeiras que usassem isso, ou ar-condicionados em violação de Montreal, do Protocolo de Montreal, foi enorme. E também, como vocês sabem, houve uma substituição perfeita com materiais de papel baseados em cloro, outros tipos novos de refrigeração para geladeiras e ar-condicionados que não são exatamente sustentáveis, mas têm um impacto bem menor. Então, a indústria estava toda junta, levando isso a sério, trazendo soluções. E o que é importante que esse público entenda é que esses sucessos não só nos afastam dessa ameaça de acabar com a barreira de ozônio, mas entre 1980 e os anos 2000, os CFCs também eram um gás emissor de efeito estufa, então isso foi um duplo sucesso. Então, a gente tem que lembrar do Protocolo de Montreal para o clima. E o pessoal sempre fala, foi tão fácil para esse setor, porque era um setor muito limitado, mas não é verdade. Esses gases tinham utilidades múltiplas em muitas indústrias e o que foi conseguido ali no Acordo de Montreal foi a primeira vez que a ciência não só estabeleceu que era um perigo, mas tínhamos também todas as políticas que a gente viu depois no Acordo de Paris e outros. Então, a gente tinha soluções escalonáveis. Então, naquele momento em Montreal, a gente não teve esse mesmo momento no Acordo de Paris, de dizer, olha, a gente sabe como vai resolver isso. Agora, em 2025, a gente sabe como vai resolver. A gente tem as soluções para a descarbonização de todas as indústrias que estão causando danos para o meio ambiente. Essa é a mesma posição que a gente estava em Montreal. E o mundo vai ouvir de novo a ciência durante a COP30. E os senhores vão participar, então, estão responsáveis pelo pavilhão de ciência na COP30. Eu gostaria de perguntar, professor Nobre, então, o que pode falar sobre isso? O professor Rockstrom, eu e outros guardiões tivemos alguns meses atrás a iniciativa, a ideia de criar um pavilhão científico para a COP30 pela primeira vez. E o professor Rockstrom mostrou todos os riscos que estamos enfrentando no planeta com a questão dos limites planetários. Nós temos mais de 20 pontos de inflexão hoje. Então, as questões tratadas na COP30 vão ser as mais importantes de todas as COPs, porque precisamos reduzir muito os riscos que estão acelerando a redução de emissões. E se a gente
pensar todos os países, como o professor Rockstrom disse, se a gente não cuidar disso, a gente vai ter mais de 3,5 graus centígrados em alguns anos. Isso é impossível. Então, decidimos criar esse pavilhão científico, pavilhão das ciências, e nós estamos pedindo um favor, estamos buscando doações, porque calculamos 1,2 milhões de dólares para criar esse pavilhão, e estamos trabalhando muito para chegar nesse valor. O embaixador Correia do Lago, Anatoni, nos convidaram para criar esse pavilhão, mas como vocês devem se lembrar, num dos últimos slides do professor Rockstrom, nós temos os pontos de inflexão positivos que queremos trazer para a COP30. Como podemos combater a emergência climática, todos esses pontos de inflexão, através de soluções baseadas na natureza. Na Amazônia, a gente fala muito sobre essa nova economia biosocial. Esse é o conceito. Estamos trabalhando duro para criar esse pavilhão das ciências, esse pavilhão científico que vai ser muito importante. Vamos ter todos os dias um evento de mídia. Por volta do meio-dia, vamos trazer negociadores de diferentes países, cientistas. Vamos discutir o nível de importância de ter esses pontos de inflexão positivos, e eu quero que o professor complemente o que eu acabei de dizer. Eu acho que esse é um resumo excelente, Carlos, eu não tenho nada a acrescentar. Eu quero só reforçar quão significativo isso é. O embaixador Correia do Lago já disse que esse pavilhão das ciências precisa estar muito perto dos processos e as negociações e a ciência precisam estar bem juntas, e eu parabenizo as lideranças brasileiras por essa iniciativa única, e nós vamos liderar isso do ponto de vista da comunidade científica. E é uma resposta muito clara e muito pontual também aos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris. Bem, eu gostaria de falar sobre eu imagino que muitos aqui já devem ter ouvido falar dessa pensadora americana, Joanna Macy, que nos deixou algumas semanas atrás. Ela escreveu um livro atemporal que se chama Esperança Ativa, sobre transformar ou como transformar o desespero em ação. Então, em vez de simplesmente sermos espectadores e observarmos o mundo, nós precisaríamos contribuir para o mundo de maneira mais ativa. Ou seja, é como se destacar um pouco do desfecho, que, afinal das contas, é algo que está além de qualquer um de nós, e se conectar com o que é possível fazer aqui e agora. Então, para concluir esse bate-papo, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, de onde vocês extraem sua esperança? Gostaria de começar com o professor Rockstrom. Hoje eu busco esperança, e eu acho que é uma coisa que me deixa entusiasmado. Apesar de todas as dificuldades geopolíticas e etc., esse é um momento muito estimulante na minha carreira, porque além da urgência e dos riscos que nós estamos enfrentando, há muitas evidências que a jornada sustentável é o caminho para vencermos, é a melhor maneira, mais segura, mais estável, mais próspera, mais saudável para o futuro, e essa é uma nova narrativa que está amadurecendo, e nós estamos ficando muito melhores nisso. Então, eu estou super entusiasmado, eu estou inspirado, na verdade, por esse comportamento do Sr. Trump como um elefante numa loja de louças. Essa é a maneira que eu lido com o desespero, que, na verdade, se traduz nesse ímpeto para a ação. Então, estamos num momento muito importante, um momento muito único para agir. Sim,
Eu acho que agora, como você sabe, nos últimos 21 meses, o aquecimento global chegou a 1,5 graus centígrados e nós quebramos todos os recordes com essas secas, essas ondas de calor, com os incêndios e com essa chuva excessiva. E é interessante porque nós, cientistas do clima, a gente já vem avisando sobre os riscos há 30, 40 anos, mas só agora o mundo todo está se preocupando com isso, porque realmente as pessoas estão sofrendo muito com isso. Se a gente olhar para o Brasil, nunca antes a gente tinha tido uma coisa como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Foi uma preocupação geral. Então, eu estou otimista de que finalmente nós vamos encontrar soluções baseadas na natureza, que serão muito eficientes, que serão rápidas e, especialmente, que terão uma boa representatividade do setor privado para a sustentabilidade. Eu acho que muita coisa está acontecendo, eu tenho um enorme otimismo e eu quero dizer que eu tenho esperança de que as novas gerações vão ser líderes. E eu peço desculpa aos homens como eu, mas as mulheres, vocês são muito melhores para encontrar soluções que vão prestar o melhor serviço para o planeta. Muito obrigado. Senhores, eu estou muito agradecido, todos nós, pelo tempo que passamos juntos aqui. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para saudar e honrar o compromisso da vida dos senhores com a ciência. O trabalho que os senhores realizam nos ajuda a compreender melhor e a cuidar com mais zelo do único lar que nós temos. Muito obrigado e até a próxima.